Quinto ano, olha aí meus pequenos e minhas pequenas, ou boa tarde se você estiver assistindo essa aula aí à tarde. Essa aula é muito especial, gente, como todas as aulas são, né? Porque a gente está falando de um processo político. Professor, não gosta de política não, mas não, você gosta, você não sabe que gosta. Mas todo mundo gosta de política, sabe por quê? Porque política é uma palavra bonita. Toda palavra bonita tem significado bonito. Toda palavra que a letra I é forte, política, poesia, alegria, harmonia. Toda palavra que essa letra I é forte é uma palavra bonita, gente. Agora o que se faz dela é politicagem. Politicagem que é feio. Politicagem. Politicagem é o lixo que sobra, é o que não presta, é o lixo que sobra da política. É o que o pessoal faz hoje em dia é só isso aqui. Comprar voto, vender voto. Chantagear os outros. Isso aqui é politicagem, não sei que não presta não. Mas política é coisa boa, política é coisa linda. Se você se acostumasse a viver a verdadeira política, você ia ver que um país ia para frente em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, uma das funções da história é exatamente dizer isso para vocês. Dizer que política é coisa bonita, mas infelizmente as pessoas são feias. Mas olha só, o primeiro presidente do Brasil foi esse velhinho simpático aqui, ó. O Marechal, tá? Marechal Deodoro da Fonseca. O vice-presidente foi esse velhinho simpático chamado Floriano Peixoto. Esse daqui fazia parte do exército, ele era militar. Ah, professor, mas esse aqui também fazia parte do exército, ele também era militar. Os dois presidentes, aliás, o primeiro presidente e o vice-presidente do Brasil, em 1889, foram militares. Se o mundo acabasse hoje, o nosso último presidente, que é o Jair Bolsonaro, também é militar. Começou militar e terminou militar, não foi? Então, olha só, esse presidente, como nós vimos na aula passada, ele dá um golpe e muda o regime político do Brasil, tá bom? Antes o regime político do Brasil era uma monarquia, o regime político, tá bom, gente? Regime é coisa, tem muitos significados. Tem o regime de emagrecer, tem o regime de você engordar, tem o regime de você colocar as coisas no lugar, no que no caso aqui politicamente o regime era monarquia no Brasil. Espero que vocês estejam entendendo. Depois essa monarquia deixou de existir. O que é que faz uma monarquia? Uma monarquia tem um rei, é o monarca, né? O rei Dom Pedro II, ele deixou de ser rei do Brasil, não estava mais conseguindo, né? Depois o Brasil passa a ser um novo regime chamado de República. República é o novo regime político do Brasil. E esses aqui foram os primeiros presidentes republicanos. É lógico, se é presidente é porque é republicano, viu, meninos e meninas? Então é o seguinte, ó. Na aula passada, que foi que o tio explicou para vocês, eu expliquei que o Dom Pedro II estava começando a ficar fraquinho. Não de saúde não, mas fraquinho de governo, né? Então começou a surgir os partidos republicanos no Brasil. Tinha os republicanos mais radicais, tinha os republicanos mais simpáticos, enfim, né? Mas o que realmente causou o fim do regime da monarquia no Brasil foi exatamente o fato de terem abolido a escravidão, né? Porque abolindo a escravidão, os fazendeiros todos iam se tornar republicanos também, iam ficar zangados com o rei. Então a majestade aboliu a escravidão, pois agora eu vou ser republicano para derrubar a majestade. Ficou zangado, ficou republicano. Teve também um conflito entre o rei e a igreja, teve. O Dom Pedro II ordenou a seus guardas que não deixasse, que prendessem dois padres. Olha, prende lá os padres. Por que prender os padres? Porque os padres estavam impedindo alguns membros da maçonaria de frequentar a igreja. E o Dom Pedro II era da maçonaria.
Então ele acabou tomando as dores dos companheiros, dos irmãos fraternos dele. Então o que acontece aqui? A igreja ficou mordida com o Dom Pedro, ficou chateada e passou a apoiar republicanos. Professor, a igreja pode se meter em política? Antigamente se metia muito, gente. Antigamente a igreja católica, ela se envolvia muito com a política. Vocês vão entender isso aí lá no 7º ano. Havia um negócio chamado padroado, que a igreja ajudava os estados a governar, enfim, tá? Então, houve também a insatisfação dos militares. Os soldados, generais, estavam todos zangados com Dom Pedro II. Por qual motivo? Porque eles estavam achando o pouco que ganhavam, tá? Queriam ganhar mais. E também estavam do lado dos escravos. Na verdade, os militares eram o braço forte aqui. Quem conseguisse a simpatia dos militares, com certeza venceria esse combate entre república e monarquia. Então, os militares caíram nas graças do Partido Republicano e o rei não tinha mais o que fazer, não tinha como combater o exército. Ele estava só, não é? A família dele estava só, os amigos deles estavam só com ele. A corte real não ajudava muito. Então o que acontece? Os militares disseram: Majestade, não tem jeito, o senhor vai ter que ir embora do Brasil. Tá bom? Aí o rei olhou para um lado e olhou para o outro. Tá bom, eu vou fazer o quê? Assina aí uma carta de que eu estou desistindo de ser rei, né? E ainda por cima ainda deram um monte de dinheiro para ele. Já deram um monte de dinheiro para ele ir embora do Brasil, sossegado, sem querer voltar com confusão mais depois. Enfim, ele assinou lá um termo, assinou um documento dizendo que agora, naquele momento, o Brasil não tinha mais o Dom Pedro II como seu rei. Então aí acabou a história, né? O pessoal foi para as ruas fazer carnaval e acabou que o Brasil se tornou uma república e o seu primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, né? Nós vimos aí que nós tínhamos uma Constituição. Professor, não sei o que é Constituição, não. Nós tínhamos uma Constituição que foi criada, bolada em 1824 pelo pai do Dom Pedro I, pelo pai do Dom Pedro II, o Dom Pedro I. Ele criou essa Constituição, né? E o que é mesmo a Constituição? A Constituição é um livrinho, gente, ó. É um livrinho que tem as leis do país. E todas as leis do país estão na Constituição. Nós já tivemos 7 mudanças. Essa aqui é a nossa 7ª Constituição, gente, a Constituição de 88, tá bom? A primeira foi essa daqui, em 1824. Depois que os militares assumiram a República, eles criaram uma nova em 1892, né? Essa nova Constituição, chamada Constituição Republicana. Belezinha? Então eu espero que vocês tenham entendido até aí, beleza? Porque é o seguinte, eu passei as páginas para casa, mas está sossegado, gente. As páginas que vocês vão responder é só desse assunto aqui que o tio está explicando. Não tem nenhuma dificuldade não. Olha, por exemplo, essa daqui. A página 83 é uma resposta pessoal. Se é resposta pessoal e você já sabe escrever direitinho, colocar a margem direitinho, não tem problema nenhum. O que é que está pedindo a questão? Você vai ler o textinho, né? Claro, tá bom? Aí você vai colocar aqui o que você acha que esse sentimento é demonstrado por Dom Pedro II na carta de despedida. Ele fez uma carta de despedida. Será que ele gostou de deixar de ser rei? Será que ele gostou de ser expulso do Brasil com a família todinha? Foi morar na França, se aposentar na França, ó. Chato, né? Se aposentar na França, nossa. Então, você vai só ler o textinho e dizer qual foi o sentimento que ele deixou escrito nessa carta, tá bom? A terceira questão aqui, da página seguinte, a 84, pergunta: cite as principais causas do descontentamento de alguns setores com Dom Pedro II, né? Jornalistas, professores, advogados, todos estavam chateados. Então, por que estavam chateados? Porque eles queriam participar mais, gente, da vida política e não participavam. Porque rei não deixa ninguém participar, viu? Presidente poderia ser que deixasse, mas rei não deixa ninguém participar, não. É ele só e pronto, né? Então, os fazendeiros, o que os fazendeiros queriam? Os fazendeiros estavam zangados porque o Dom Pedro II acabou com a escravidão, não é? Então, eles mudaram para o lado dos republicanos. E os militares queriam o quê? Os militares queriam mais dinheiro, queriam participar mais do governo, estavam do lado dos escravos, enfim, tudo isso você pode colocar. Você vai colocar qual a diferença entre monarquia e república.
É o seguinte, na monarquia quem manda é um rei. E na república quem manda é um presidente. Logicamente você vai colocar com letrinhas bonitinhas e não só do jeito que o tio está dizendo não. Bom, você vai colocar regime da monarquia, quem governa é um rei. No regime da república, quem manda são presidentes. Tá bom? Só isso, é coisa simples. Numerar os fatos de acordo com que eles ocorrem. É a primeira Constituição do Brasil, quando é que ela foi, né? Muitos brasileiros mostraram-se insatisfeitos com a forma de governo da monarquia. Você vai, né, numerando de acordo com os acontecimentos. Qual foi o primeiro acontecimento? Você vai numerar lá. Numerar 1. São 5 quadrinhos? Pois são 5 acontecimentos, tá bom, gente? Você vai de acordo com quando foi proclamada a República, você vai colocando. Se foi o último, foi o primeiro acontecimento, se foi o segundo, enfim. Sexta, pesquise e escreva as principais características do regime republicano. O que é uma república? O tio acabou de dizer, uma república onde um governo é escolhido pelas pessoas. O rei, ele nasce e o presidente, ele é escolhido, viu? O rei nasce rei e passa o governo para seus filhos. O presidente não, só passa 4 anos, depois ele tem que sair, chato, né? O bichinho tem que sair para entrar outro presidente, passa mais 4 anos e assim por diante, gente. E assim por diante. Segue a vida, né? Assim por diante. Aí aqui é o 84, aqui vamos... Olha só, 85, você vai colocar o quê? Como é feita a eleição no país? É fácil, gente. A eleição é feita de 4 em 4 anos pelo voto direto. É uma coisa muito simples de entender. O papai vota, a mamãe vota, o vovô vota, né? O titio vota, todo mundo vota. Então a eleição é feita através do voto direto. Tá bom? Muito bem, qual a importância do voto? Você sabe o que é votar, né, gente? Se eu chegasse na sala de aula e dissesse, olha, vamos votar para escolher o líder da sala. Eu escolho fulano de tal. Aí você... Aí, quem vai votar nele? Todo mundo levanta a mão. Ah, pronto, fulano de tal. Ah, vamos escolher o cara mais maneiro da sala, mais sangue bom, mais chegada. Todo mundo vai escolher o professor. Todo mundo levanta a mão pro professor. Todo mundo votou. Votar é você escolher. Votar é um exercício da democracia. Lembrem disso. Votar é um exercício da democracia, tá bom? C. Qual é o nome do atual presidente da República? Nossa, ninguém sabe qual é o nome do presidente de hoje. Hoje, atual é hoje, viu, gente? Aí aqui você coloque. Cria um cartazinho, ó, você vai fazer um desenho bonitinho. Cria um cartaz com algumas dicas para ser um bom presidente da República, tá bom? Você coloca uma criança aqui segurando o cartazinho e diz assim: Senhor presidente, você tem que fazer alguma coisa que você acha que é necessário o presidente fazer. Tá bom, gente? São questõezinhas fáceis, dá para você até se divertir. Senhor presidente, eu gostaria que o salário do meu professor fosse R$1 milhão, tal. Você tenta reivindicar alguma coisa. Então você quer que seu Brasil seja melhor, você quer que as aulas retornem, você quer que comprem logo uma vacina que preste, para que todos nós tenhamos um retorno às aulas presenciais. Estamos com saudade do movimento, da nossa quadra, dos nossos amiguinhos, enfim. Cria um cartazinho bonitinho. Na parte que fala de símbolos nacionais, olha só que interessante, gente. Símbolos, o que é um símbolo? Símbolo é um sinal, é um signo, é uma coisinha que vai simbolizar alguma coisa. Por exemplo, a nossa bandeira, ela simboliza o nosso Brasil, tá? Mas não é só ela que existe, tem outros símbolos que identificam o nosso Brasil. Como, por exemplo, o hino. O hino é um símbolo. Você não vê o hino, mas você lê o hino. Mas você não vê, você não pega no hino. Ah, professor, mas eu pego no livro. Mas você não sai com o hino na mão. Você sai com o livro na mão. Então é o seguinte, o hino é um símbolo sonoro, som. A bandeira é um símbolo concreto, de existência real, que você pega nela, enfim. A bandeira ela é hasteada, né? Ela é, digamos assim, em momentos especiais o pessoal coloca a bandeira do Brasil. Suponhamos que meu 5º ano vá participar das Olimpíadas Mundiais de História. O 5º ano vence, então a bandeira do Brasil vai estar lá no topo, né? Vai estar lá sendo hasteada. Eita, todo mundo emocionado, chorando. Então, em momentos solenes, a bandeira representa o símbolo maior aqui do Brasil. Em jogos de Olimpíada, em Copa do Mundo, em Fórmula 1, quando o pessoal vence, em torneios de robótica no mundo todo,
Muitas vezes os estudantes vão participar de torneio de robótica, em torneios, competição de matemática, o pessoal leva a bandeira do Brasil. É lindo isso. Você está lá representando o seu país num momento cultural, né? É ótimo, maravilhoso. Então aqui tem muitos símbolos nacionais, tá bom? Muitos símbolos. Já falei da bandeira, o momento em que é hasteada a bandeira. E esse quadrinho, prestem atenção, esse quadrinho, ele mostra um momento que você não pode fazer quando está próximo à bandeira. Ou seja, você não pode apresentar uma bandeira rasgada, não tem como, é triste isso. Já pensou se cai na internet? Olha, fulano de tal, na nossa escola levantaram uma bandeira rasgada pra gente cantar o hino, fica feio, né? Você não pode mudar as cores da bandeira, não tem como mudar as cores da bandeira. Aí o professor pede para você desenhar uma bandeira, você desenha a bandeira toda torta, também não pode fazer isso, é feio, né? Você não pode colocar propaganda na bandeira, por exemplo, em vez de ordem e progresso, você coloca eu amo minha mamãe, não pode fazer isso. Existe todo um respeito histórico, patrimonial com relação ao nosso símbolo. Isso não quer dizer que a gente deixe de amar de coração, que a gente nunca vai poder sair do Brasil para outro país. Não, é só você respeitar e pronto. É uma coisa que você tem que respeitar. E as cores dela? O que é as cores? Olha, esse círculo azul, ele tem a frase ordem e progresso. Ou seja, não pode ter bagunça no Brasil. Esse é o significado da frase. Escritas em letras de cor verde, tá no centro, enfim, né? Vamos ver mais algum outro símbolo? Vamos ver aqui, ó. O hino nacional, como eu falei para vocês, também é um símbolo do Brasil, tá bom? Então, quando você estiver fazendo a atividade do livro, vai perguntar quais são os símbolos nacionais. Você vai colocando a bandeira, o hino. Tem mais outro, eu vou já falar daqui a pouco. Aqui é o hino nacional, a letra dele. Quem escreveu o hino, quem inventou esse hino foi Joaquim Osório Duque Estrada. E quem cantou esse hino foi o Francisco Manuel da Silva, um cantor da época, né? Então é o seguinte, esse hino ele é escrito em forma de verso, como todos os hinos do mundo são escritos em forma de verso, né? E ele deve ser cantado oficialmente, digamos assim, no dia do Brasil, no dia da independência, o pessoal canta o hino. O pessoal, quando vai representar o Brasil com outros países, o pessoal canta o hino também. Enfim, todo um ritual, né? Tem o brasão de armas nacionais. Esse bonitinho aqui, ó, todo cheio enfeitadinho aqui, de verdinho e azul e tudo, é chamado de brasão de armas nacionais. Tá bom, gente? Uma estrela de 5 pontas, uma espada no meio. E aqui o nome do nosso país. O nome do nosso país não é só Brasil, não, gente. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. E isso aqui foi criado em 15 de novembro de 1889, ano da proclamação da República. No tempo do rei não tinha isso aqui, não. Isso aqui é uma coisa republicana. Tá bom, gente? É lindo, isso aqui é bonito demais, ó. Você pega uma camiseta, colocar uma arma nacional aqui no peito, ele fica lindo demais, né? Enfim, e tem aqui o selo nacional, né? Que é só essa parte circular com o nome do Brasil, ó, República Federativa do Brasil, tá bom? O Brasil já teve muitos nomes, como nós já percebemos, já vimos em algumas outras ocasiões. O Brasil já foi chamado de Pindorama pelos índios, já foi chamado de Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, já foi chamado de Terra Brasília, já foi chamado de Estados Unidos do Brasil, já foi chamado somente de Brasil e agora é chamado de República Federativa do Brasil. Carinhosamente apelidado de Brasil, né? Esse é o selo nacional, viu, gente? Aqui, quando o governo entrega um documento para outra pessoa, tem que ter esse selo nacional lá carimbado no documento do governo, tá bom? Aqui quem usa mais são os militares, tá bom? As Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Já isso aqui quem usa mais é o governo, quando ele quer carimbar um documento, quando ele quer deixar uma coisa bem bonitinha, reconhecidazinha. A página 88, você vai responder quais são os símbolos oficiais da pátria, mas é muito fácil, você vai lembrar dessa aulinha aqui e vai marcar só onde tem símbolos oficiais da pátria.
Capital de Brasília não é símbolo, então você não marca, né? Capital de Brasília não é símbolo. Cristo Redentor não é símbolo, não. Ele é símbolo cultural, mas símbolo nacional não é. Viu, gente? Aí tem aqui a letra B. Onde são usados os símbolos nacionais? Em documentos oficiais, em cerimônias, representando o Brasil lá fora, em outros países. Tudo isso aí é resposta. Onde é usado o selo nacional? É usado nos papéis do governo, nos documentos do governo, tá bom? Tá tranquilo, gente, tá tranquilão. Aqui é a República Velha, a gente vai ver a primeira república, né? Na verdade é o seguinte, a República Velha foi a primeira república que vai até aqui é a data, presta atenção nessa data, olha. Ela vai da proclamação até 1930, tá bom? Ano que Getúlio Vargas assume o governo. Então a República Velha é marcada por quê? Marcada por muita violência, porque a República Velha é chamada de República da Espada. Por que República da Espada? Porque os presidentes eram militares, como eu falei para vocês. Eles eram militares. As elites no poder, as elites eram os fazendeiros, né? Os ricões, os barões. O povo não participou não, gente. O povo ficou de fora. As pessoas comuns, os mais pobres, os mais humildes, os mais marginalizados, ficaram de fora do governo. Só mandava no Brasil quem tinha muito dinheiro. Só votava em alguém quem tinha muito dinheiro. Votar num presidente, votar num deputado, votar num senador, votar num governador de estado, tinha que ter muito dinheiro. Nesse tempo aqui, gente, ó, eu não estou lendo com vocês não, mas eu estou explicando que o texto vai dar uma luz para vocês. Nesse tempo aqui, ó, o que é que acontece? A igreja separou-se do Estado, tá bom? Ou seja, a pessoa podia casar no religioso e também poderia casar no civil, tá? Nesse tempo aqui, poderia casar no civil. A pessoa vai lá no fórum, o juiz faz o casamento da pessoa. Então acontecia mais ou menos assim. A igreja separou-se do Estado. Aqui é o Dom Pedro II, já velhinho, com a mãozinha ali segurando o queixo. Enfim, foi o momento que o pessoal obrigou ele a assinar o documento para ele ir embora do país, que não tinha mais vaga para ele aqui não. Ó, Dom Pedro, deletar você das nossas redes sociais, você vai ter que cair fora, porque a nossa política agora é outra. Nosso regime agora é outro. Aqui a foto do Marechal Deodoro da Fonseca, na página 90, viu, gente? A imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, a imagem do Floriano Peixoto, o vice-presidente. Esses caras eram muito violentos, viu? Esse aqui até mais, Floriano Peixoto. O apelido dele era Marechal de Ferro, porque ele não perdoava quem, digamos assim, se revoltasse dentro do Brasil. Foi aqui que começou a criar a figura do coronel. A figura do coronel, aquele velhinho lá no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, que mandava e desmandava, no Sudeste também, mandava e desmandava no Brasil, do jeito que queria. Nesse tempo o Brasil estava numa inflação danada, ou seja, o Brasil passava por um momento muito ruim, que é o seguinte, o que é que eu vou falar para vocês agora? Vocês vão ler esse textinho, na próxima aula o tio vai explicar, vai fazer novamente esse aulão com vocês. Tentem responder as páginas que eu passei para casa, tá bom? De acordo com as aulas que foram explicadas. Tentem entender o que é coronelismo. Coronelismo é o coronel mandando em tudo, tá bom? A gente vai entender a política do café com leite. Ah, professor, eu tô com fome. Não, café com leite é uma política. É quando São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil. Os dois estados mais fortes daquela época, viu, gente? Não é de hoje, não. Naquele tempo São Paulo mandava, Minas Gerais mandava. Uma hora o presidente era de São Paulo, uma hora o presidente era de Minas Gerais. Uma hora o presidente era de São Paulo, outra hora o presidente era de Minas Gerais. Minas Gerais produzia muito leite, então o apelido dela era Leite. São Paulo produzia muito café, então o apelido de São Paulo era Café. Então por isso que chama de política do café com leite. Somente São Paulo e Minas Gerais mandavam no Brasil durante essa primeira república. Ou seja, essa república chamada carinhosamente de República Velha. Viu, gente? A aula foi maior um pouquinho hoje, né? Ficamos hoje por aqui. Próxima aula a gente termina, tá bom? A gente fala de república, eu falo de presidente, esse assunto que é maravilhoso. E lembrem-se, política é coisa boa. O que não é bom é politicagem, o que fazem com a política. Detorcem a política também.
Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Bom dia a todos. Valeu, meus pequenos e minhas pequenas. Tchau.